Minha gente, eu quero falar hoje sobre o tema por que é tão difícil sair do sistema religioso. Você pode anotar aí, se você tiver uma caneta, um papel, acho que seria bom você anotar algumas coisas que vão ser ditas aqui hoje. Por que é tão difícil sair do sistema religioso? Eu hoje estava lendo um texto de Paulo, eu me esqueci agora a referência bíblica, em que Paulo ele dá o seu currículo de sua religiosidade antes de conhecer o Evangelho. E ele vai dizer que ele era um religioso que ninguém sobressaía a ele, profundamente zeloso nas tradições que ele havia aprendido. Bom, a descrição de que Paulo dá de si mesmo é que Paulo foi um grande religioso. E ele deixa evidente na sua descrição que ele vivia na ignorância. É como alguém que estivesse cego e agora passou a enxergar. E eu fiquei pensando, sabe, gente, se um homem tão religioso como esse conseguiu se livrar das algemas e amarras da religião, por que será que tanta gente hoje, tendo nós a revelação do Evangelho completa em nossas mãos, tendo Cristo nos ensinado, sendo Ele a plenitude, o Logos, o Verbo, a Palavra de Deus, deixado claro para a gente o que é e o que não é Evangelho, e mesmo assim, tanta gente não consegue se livrar, se libertar do sistema religioso. Por que será? Eu quero ler com você algo que está aqui em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 4. Naya, não vou explicar agora, eu estou no meio de uma mensagem e eu não vou parar para te explicar, tá bom? Mas talvez posteriormente eu possa até falar sobre o assunto. Eu não sei qual é o texto que a irmã, o que diz no texto, mas eu estou no meio de uma mensagem agora, tá bom? Espero que a irmã entenda. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, a partir do versículo 4. Na verdade, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem falando sobre aquelas pessoas que insistem em guardar, em viver os preceitos, as regras, as liturgias, as tradições da antiga aliança, do antigo pacto, também conhecido por nós por Antigo Testamento. Isso Paulo vem dizendo no capítulo 2, aqui de 2 Coríntios. E quando chega no capítulo 4, Paulo ele vai continuar falando sobre esse mesmo assunto, só que agora ele vai mostrar para nós a superioridade desta graça, superioridade desse ministério que nós estamos vivendo. E quando chega aqui no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, deu para anotar aí, minha gente? Paulo diz assim, olha, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu acredito que na sua tradução também esteja assim, né?
o Deus deste século cegou o entendimento deles. Tem algumas traduções que até dizem assim: Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento deles. Algumas traduções que, de forma errada, traduzem alguns textos bíblicos. No original, no grego original, esse texto diz assim, eu até anotei aqui para eu ler para você. 2 Coríntios 4:4. O sistema de todas as coisas do mundo. Vou ler de novo. O sistema de todas as coisas do mundo cegou o entendimento das pessoas para que não veja o evangelho. Perceba como muda, né? Quando você lê aqui o Deus deste século, que algumas traduções até transferem esse Deus desse século a Satanás. E quando muda, quando você vê no original dizendo que o sistema de todas as coisas do mundo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam o evangelho. Sistema. O que é o sistema? Senão um círculo de alianças, de ideologias, de pensamentos que tendem a distanciar a criatura do Criador, que tendem a manipular a verdade com determinados fins e propósitos. E ao falar de sistema, o nosso mundo, ele é feito de sistemas, minha gente. E é praticamente impossível você, hora ou outra, não estar inserido dentro de algum desses sistemas. Por exemplo, o sistema econômico. Quem consegue viver fora desse sistema econômico? O sistema tecnológico, o sistema farmacêutico, né? Agora, talvez nenhum dos sistemas é mais manipulador do que dois, que é o sistema político e o sistema religioso. Nenhum sistema é mais alienador do que o sistema político e o sistema religioso. E esses dois, minha gente, tanto o sistema político quanto o sistema religioso, quando casam, quando se unem, eles criam, forma-se aquela grande prostituta que você encontra lá em Apocalipse, no capítulo de número 17. A prostituta de Apocalipse 17 é a união, é o casamento de um sistema político e do sistema religioso. E permita-me dizer uma coisa muito seriamente para você: todas as vezes que religião se casa com política, as piores atrocidades acontecem. Sempre foi assim. Todas as vezes que religião e política deram as mãos, minha gente, fizeram maldade, diabruras em nome de Deus. E para justificar essa maldade, criaram-se espíritos malignos para dizer: é o diabo. Mas na verdade o diabo é exatamente esse sistema de política e religião. Minha gente, quando se diz eu quero um presidente da República evangélico, minha gente, cuidado. Cuidado com o que possa parecer ouro. Não seja ouro de tolo. Ou eu estou citando o evangélico, mas qualquer religião. Eu quero um presidente da República Espírita. Cuidado. Porque toda vez que religião
e política se unem, atrocidades acontecem. No Antigo Testamento, Israel foi chamado várias vezes de prostituta. Basta você ler a história, por exemplo, de Oséias, né? Oséias teve que se casar com uma prostituta para poder simbolizar esse casamento da religião com outras culturas, com outros povos, esse envolvimento político-religioso, né? Então é por isso que Israel frequentemente é chamada de prostituta, porque aquela nação veterotestamentária insistia em associar a sua divindade, Yahvé, o Eterno, o El Elyon, o Elohim, com deuses de outras culturas. E para isso fazia-se alianças políticas. E foi exatamente esse casamento de política e religião que matou os profetas. É exatamente o casamento de política e religião que matou Jesus e matou os apóstolos. E é exatamente o casamento da política com a religião que criou o que nós chamamos hoje de cristianismo. Quem me espera pegar um pouquinho de água aqui do lado, gente? Um minutinho. Só um minuto, gente. Tô de volta. Olha eu aqui de novo. Foi exatamente o casamento da política e da religião que criou o que nós chamamos hoje de cristianismo, que muitos acreditam se tratar de uma designação para aqueles que seguem a Cristo. Inclusive, tem pessoas que acham que ser um cristão vem de cristianismo. São pessoas que nunca leram a Bíblia, talvez, porque a expressão cristão é muito antiga, ou melhor, é muito anterior à criação do cristianismo, né? Os discípulos foram chamados de cristãos como uma forma pejorativa, era um xingamento. Até então não existia cristianismo. Até então eles eram chamados de os do caminho. Inclusive para os judeus, os do caminho era uma nova seita. Seita esta que Gamaliel chegou a dizer: se isso não for de Deus, nem precisa se preocupar, porque vai acabar rápido. Aí algumas pessoas acham que cristianismo é que criou os cristãos, e não é. Os cristãos são os discípulos de Jesus. Agora, o cristianismo ele foi criado aproximadamente no ano 313. Eu já expliquei isso aqui para vocês, gente. Por um imperador romano chamado Constantino, que ao perceber que o único povo que ele não conseguia dominar, que ele não conseguia manipular, eram os cristãos, eram os discípulos de Jesus, eram os do caminho, Constantino teve a brilhante ideia de dizer: agora eu me converti a esta religião deles, agora eu também sou um cristão, e a partir de agora esta religião será a religião oficial de Roma. Foi a partir daí, minha gente,
que se criou o cristianismo. O cristianismo, como um vídeo que eu postei aqui no meu TikTok, quem não assistiu ainda, vai lá depois assistir, é uma criação humana, política, como a manobra de controle das pessoas. E aí começou esse sistema constantiniano religioso, de manipulação, de deturpação do evangelho. E o Jesus do evangelho foi sendo colocado de lado e foi se criando um Jesus mais parecido com aquilo que o Constantino já adorava antes da sua falsa conversão, que eram os deuses romanos. Enfim, foi criando um Jesus diferente do Jesus do evangelho. Muitas práticas do paganismo foi sendo introduzida no meio dos cristãos. E os cristãos, minha gente, que até então eram perseguidos por Roma e pelos judeus, passou a receber de Roma privilégios, como templos, isenção de impostos. Os cristãos que até então eram perseguidos, a partir de Constantino, passou a perseguir os pagãos. Não acredito, Charles, é só ler a história da igreja. Os que eram perseguidos, estou falando após 313, após Constantino. Quem eram os perseguidos? Os cristãos. Quando Constantino legalizou o culto dos cristãos e criou o cristianismo, os que eram perseguidos passaram agora a perseguir todos aqueles que não eram cristãos, ou que não eram do cristianismo. Perceba como o evangelho foi deixando a sua essência, ou melhor, como os cristãos foram deixando a essência do evangelho de lado e foram se envolvendo com seus dogmas, com as suas criações humanas, com seus credos. Hoje eu estava estudando um pouco aqui e eu estava lendo um artigo, na verdade é um documento chamado, eu me esqueci agora como chamava o documento, gente. Didaquê dos Apóstolos. É um documento de como a igreja primitiva, não a igreja primitiva, mas a igreja do segundo, terceiro, dos primeiros séculos, entendiam o evangelho, né? E já no início você vê como a igreja, se você tem disponível na internet, você pode baixar e ler depois, chama-se Didaquê dos Apóstolos. Já no início, os cristãos já começaram a distanciar daquilo que Jesus havia ensinado. E você percebe que já no início da igreja esse sistema começou a imperar entre o povo chamado povo de Deus, entre a igreja. E o tempo foi passando e nós chegamos no que nós chamamos hoje de cristianismo. Absolutamente contrário a tudo que é Jesus. Repito, o cristianismo de hoje é contrário a tudo que se diz respeito a Jesus. Tudo. Mas fala de Jesus, fala de um Jesus criado, não do Jesus do evangelho. Por que você diz isso, Monte Alisson? Porque o que é ensinado dentro do sistema hoje, do sistema religioso, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou no evangelho. Nada. O Jesus que as denominações pregam, ele é barganhador. Você tem que fazer para ele poder te abençoar. Você tem que dar um dízimo para ele poder te recompensar. O Jesus das
maioria das denominações que estão dentro desse sistema é contrário ao que Jesus ensinou. Porque em nome de Jesus, e foi o próprio Jesus que disse, né, que em nome dele, as pessoas enganariam a muitos. Enganariam a muitos. E o irmão Pedra está dizendo, as bênçãos de Deus é gratuita. E infelizmente, dentro do sistema não é. Não é. Aí, voltando ao início do que eu estava dizendo hoje, eu me coloquei a pensar, um sistema tão corrupto, tão manipulador, tão adestrador, como é o sistema religioso. Por quê? Ainda assim, muita gente não consegue acordar e sair dele. Primeiro, por que é tão difícil sair do sistema religioso? Primeiro, por causa da tradição. O irmão está dizendo, você está sendo acusador. Não, eu estou sendo alguém que está pregando a verdade. E eu estou acusando sim, de alguma forma, né? Acusando o sistema, acusando o falso ensino, acusando a manipulação, acusando a mentira. Nesse sentido, eu sou um acusador sim. Paulo também foi, Jesus também foi. Por que é tão difícil sair do sistema religioso? Primeiro, por causa da tradição. Eu acredito que a tradição é uma grande algema para muita gente dentro do sistema. Por muito tempo, eu vivi dentro do sistema uma vida angustiante, uma vida terrível, porque eu estava despertando, entendendo o Evangelho e comecei a ver as manipulações, as atrocidades que aconteciam lá dentro. Mas eu não saía, eu não tinha coragem de sair, porque a tradição da minha família é uma tradição evangélica. Avós, meus pais, né? Meus avós, bisavós, tataravós. A minha família era uma família, é uma família de tradição evangélica. E aí tem aquele peso, né? Eu vou viver o evangelho ou eu vou decepcionar a minha família? Eu vou continuar aqui dentro agradando a todo mundo, ou eu vou sair e viver o evangelho? Sabe, gente, a maioria das pessoas e muita gente que eu conheço muita gente que não saem do sistema religioso por causa da família, por causa da tradição. Você é tão manipulado por essa tradição e talvez você nem saiba. Mas você sabia que se você tivesse nascido lá do outro lado do mundo, essa mesma certeza que você tem, que Jesus te salvou, mesma certeza que eu tenho que Jesus me salvou, você teria em outros deuses a mesma convicção, mesmíssima. E você não aceitaria por nada alguém falar contra a sua religião. Se você tivesse nascido, por exemplo, na Índia, em países que adoram outros deuses, países muçulmanos, por exemplo, essa mesma convicção que você tem de Deus, você teria de outros deuses. Sabe por que você tem a convicção de Deus, de Yahvé, do eterno, do Criador? Por causa da tradição. Porque você nasceu aqui, em um país evangélico.
Aí agora você que nasceu num país evangélico quer colocar no inferno todo mundo que nasceu fora desse país evangélico, que tem a mesma convicção que você tem nos deuses das tradições deles, porque você se julga superior a eles. O André deve ter uns 10 minutos que ele tá dando tchau e até agora não foi. Você sabia que você é crente evangélico por causa da tradição? Ou você é um católico por causa da tradição? E só quem tem muita coragem consegue romper essa tradição. É preciso ter muita coragem, gente. Quando eu vejo alguém dizendo assim, olha, sair do sistema, eu digo comigo, corajoso. A tradição aprisiona. Aí, olha, o irmão está dizendo, sim, pelo ensinamento que os familiares deram desde pequeno. Ô, gente, não precisa muito para entender isso. Basta pensar. Não precisa você ser um gênio para poder entender isso, não, gente. É só pensar. Nós somos condicionados o tempo todo. Lembra que eu te falei que tudo é um sistema? Esse condicionamento também é um sistema, minha gente. É por isso que quando eu digo que Deus não se limita a uma religião, eu estou querendo que você entenda que aqueles que estão condicionados a acreditar em outros deuses, em outros nomes, para Deus o que importa é o evangelho dentro do coração. Porque o evangelho não é uma informação, o evangelho é um estilo de vida. E tem pessoas que nunca ouviram falar o nome Jesus, mas que vivem o evangelho como modo de existência. Tem pessoas que a informação do evangelho não chegou até elas. E quantas pessoas lá do outro lado do mundo morreram sem nunca ouvir o evangelho? Mas na sua falta de informação acerca do evangelho, viveu o evangelho na prática, na vida. Porque o aceitar a Jesus, como as denominações dizem, não significa levantar a mão e dizer, eu te aceito, Jesus. Não. Aceitar Jesus não é você ir dentro de um templo e no final o pastor fazer um apelo e você levantar a mão e ir lá na frente. Não é isso. Aceitar Jesus é você acolher o evangelho como estilo de vida. E muitas vezes mesmo sem ter ouvido a informação do evangelho. Isso é viver Jesus, isso é aceitar Jesus. Então, o primeiro motivo que muita gente não sai do sistema religioso é a tradição. Porque se você sair, você pode se tornar a ovelha negra da família, como eu me tornei, como todos aqueles que decidiram sair do sistema se tornaram. Segundo motivo pelo qual é difícil sair do sistema religioso é o medo. O sistema funciona com base no medo. Para te segurar neles e com eles e te prender e algemar você a eles, eles tocam terror. Eu conheço pessoas psicologicamente doentes e adoeceram dentro do sistema, porque era tanta pregação sobre o diabo, tanta pregação sobre o inferno, tanta pregação de medo, de angústia, e a pessoa foi se enlouquecendo com esse medo que a religião impõe sobre você. O meu filho,
Marli, no final eu te respondo, tá bom? O meu filho mais velho, quando nós fazíamos parte do sistema, meu filho mais velho morria de medo do inferno. Morria de medo. Porque ele ouviu tanto falar sobre inferno e queimar eternamente e esse diabo fincando garfo nas pessoas, né? Tanto isso que ele acabou tendo trauma de inferno. E foi o evangelho que livrou meu filho desse trauma. De vez em quando eu estou aqui pregando e chega alguém e fala assim: por que você não prega sobre inferno? Por que você não prega sobre diabo? E eu respondo: porque eu não sou crente. Porque eu não sou religioso. Porque eu não faço parte do sistema. Porque esse tipo de mensagem pertence ao sistema. A mensagem do evangelho é a mensagem de Cristo. A mensagem do evangelho é boas novas, boas notícias. Mas os homens insistem em dar más notícias às pessoas, né? A grande maioria, para não dizer todos, a grande maioria das pessoas que estão dentro do sistema, dentro das igrejas, não estão ali porque amam a Deus. Você pode ficar triste comigo agora, você que é crente. Me desculpa, mas eu tenho que ser sincero com você. A grande maioria das pessoas que estão dentro das igrejas não estão lá porque amam a Deus. Estão lá porque têm medo. Medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno, medo do devorador, medo do castigo. O medo move as pessoas dentro do sistema. E a maioria... Eu vou ter que ser sincero. E tudo que fazem motivadas por medo. Uma frase que um religioso gosta muito de dizer é: se com Deus tá ruim, imagina sem Deus. Alguém já ouviu alguém falar essa frase, gente? Alguém já viu isso? Se com Deus tá ruim, imagina sem Deus. É o medo do que pode acontecer se ele sair debaixo daquela proteção que ele julga que Deus protege apenas os que estão ali dentro. Quase nunca é Deus, quase nunca é amor. E às vezes esse medo, esse medo, ele está no subconsciente da pessoa. Talvez nem o indivíduo saiba. Talvez nem o próprio indivíduo saiba que ele está ali porque ele tem medo. Talvez ele ache mesmo que ele está ali porque ele adora Deus. Porque ele acredita mesmo que ali é a casa de Deus. Porque ele acredita mesmo que ali é um lugar de encontro com Deus. Mas ele não sabe que, inconscientemente, ele não acredita em nada disso. Inconscientemente, ele só está ali porque ele tem medo. Porque ele tem medo. Desde criança, foi ensinado. Olha só, Cida Rodrigues está dizendo: o sistema faz chantagem emocional. Fui vítima dessas chantagens e hoje sou livre. Você pode comentar aí uma palminha para Cida? Vamos aplaudir a Cida, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, Cida. Olha só, o sistema funciona com base no medo. Por isso muita gente não consegue sair de lá.
Quando eu fazia parte, eu sempre fui, gente, uma pessoa que eu gostei muito de pensar. Eu gosto muito de pensar. Detalhe, eu gosto muito de pensar colocando em prova aquilo que eu acredito. As minhas crenças. Gosto muito, gente. De vez em quando chega alguém aqui e fala... Alguém fala assim, olha, você não está aberto a novos debates. Tô, gente, demais. Demais. Ontem mesmo, antes de dormir, eu estava deitado, conversando com a minha esposa. Algumas coisas que se eu falar em uma roda de amigos crentes, eu sou considerado um herege. Nem um herege, um blasfemo. Mas eu aprendi que Deus não me impede de pensar. Pelo contrário, o culto a Deus, ele é racional. Deus, ele quer que nós tenhamos inteligência e sejamos inteligentes. E quando eu fazia parte do sistema, eu pensava, fazia questionamentos e logo após eu me martirizava, porque eu sentia medo. Medo de estar pecando contra Deus. Medo de estar blasfemando contra Deus. Só que a minha mente sempre me levou a pensar, sabe, gente? E eu perdi esse medo de pensar quando eu entendi o Evangelho. Quando eu descobri o Evangelho. O Evangelho tira todo o medo da gente. Medo de Deus. Medo do inferno. Medo do castigo. O Evangelho tira esses medos tudo. Quem tem medo de Deus não consegue ser discípulo de Cristo. Repito, se puder anotar aí, anota aí. Quem tem medo de Deus não consegue ser discípulo de Cristo. Porque o relacionamento que Jesus nos ensina a ter com Deus é um relacionamento de pai e filho. E o filho que tem medo do pai não se aproxima dele. O filho que tem medo do pai não respeita. Tem medo. Agora, por que as pessoas têm tanta dificuldade de sair do sistema religioso? Primeiro, eu disse a tradição. Segundo, o medo. Agora, o terceiro é mais para os líderes, para os grandes, para os pastores, líderes religiosos, né? Porque as pessoas têm tanto medo, ou melhor, têm tanta dificuldade de sair do sistema por causa das vantagens que elas recebem lá dentro. Vantagens. E isso é mais puxado para o lado dos líderes, né? Que recebem benefícios, são remunerados para isso. Eu conheço uma meia dúzia de pastores, e eu comento aqui sempre com a minha esposa, que eu tenho certeza, convicção, que eles não acreditam em nada do que falam. Só que são pastores que ficaram famosos, e eles estão na mídia, você conhece, eu tenho certeza. Ficaram famosos pregando o que pregavam. E se pararem de pregar isso hoje, eles destroem o império que construíram. Então eles, mesmo sem acreditar em nada, eles continuam pregando. E eu não quero citar nome, mas tem alguns que vivem aí nos podcasts da vida. Um cara mega inteligente, sabe? O seu português já deixa explícito a inteligência. E ele sempre está mostrando ali, né, as curiosidades da arqueologia bíblica. Mas você vê que ele vai e quando chega no limite, ele para. Porque sabe que dali para frente desconstrói o império que foi criado à sua volta. Outro que eu admiro muito, mas que é nítido
algema na religião devido às vantagens. Quando eu fui sair do sistema religioso, isso pesou muito para mim também. Embora eu não tomasse conta de uma congregação, mas eu fui o segundo, né, na ajuda da congregação. E eu tinha meus benefícios, minha esposa tinha benefícios, salário, ajuda daqui, dali. E quando eu fui sair, eu tive muita clareza de que eu perderia todos esses benefícios. E foi uma decisão assim, para mim não foi difícil, porque eu estava decidido a viver o Evangelho. Mas foi uma decisão clara, eu tinha certeza do que ia acontecer, como aconteceu. Agora, muita gente não tem essa coragem de tomar essa decisão. Muita gente prefere continuar agradando a homens, porque enquanto agrada aos homens, é retribuído por homens. Aí, esses que conhecem a verdade, mas pregam a mentira, estão acumulando para si juízo. Porque Deus, gente, não está indiferente a isso. É como que se uma taça fosse enchendo e a qualquer momento ela começa a derramar. A taça desse povo está enchendo. Está enchendo. Vantagens. Muita gente não sai do sistema religioso porque recebe vantagens. E essa vantagem não é só dinheiro não, minha gente. Tem pessoas que não estão nem aí com dinheiro, sabe? Tem pessoas que é tarado por status, por poder, sabe? Por reconhecimento. Sabe aquela pessoa que tá lá naquela igrejinha que você fala assim, poxa vida, mas isso aí não dá dinheiro nenhum. Por que será que esse cara tá ainda pregando um evangelho deturpado? Com essa igrejinha desse tamanhozinho não dá dinheiro nenhum. É porque nem todo mundo se preocupa com dinheiro. Tem gente que se preocupa com status, com poder, com nome. Vantagens que o sistema oferece a todos aqueles que o apoia, todos aqueles que o prega, a todos aqueles que o divulga. Por que é tão difícil sair do sistema? Primeiro, por causa da tradição. Segundo, medo. Terceiro, vantagens. E quarto, eu vou encerrar por aqui que já deu a hora, tá, gente? Senão vai ficar muito grande para eu colocar lá no YouTube, tá bom? Quarto, por que as pessoas têm tanta dificuldade de sair do sistema religioso? Por causa da necessidade de pertencimento. O ser humano tem essa necessidade, minha gente. Deixa eu só... O ser humano tem a necessidade de pertencer a algum grupo, a algum clã, a uma tribo. O ser humano não foi feito para viver isolado. Então, tem muita gente que se sente pertencente a esse grupo, porque lá dentro ele trabalha, ele é uma pessoa ativa, né? Está ativo, trabalhando, ele limpa a igreja, igreja com I minúsculo, tá, gente? Eu falo isso todos os dias aqui, porque igreja com I maiúsculo somos nós. Agora, igreja com I minúsculo é templos. Então ele limpa a igreja, ele leva água para o pastor, ele prega de vez em quando, ele é professor da escola dominical, ele se sente envolvido, ele sente-se pertencente a esse grupo. E ele não tem coragem de sair, de deixar de pertencer. Por quê? Porque ele sente medo de, saindo dali, a qual grupo ele vai pertencer? Qual grupo que ele vai pertencer? Não, somos igreja em qualquer lugar, meu irmão. Só ler Carta de Paulo aos Efésios. Qual grupo ele vai pertencer se ele sair dali? Então,
ele precisa estar validando o seu pertencimento através de frequência, de trabalho, de ofertas e dízimos, e ele assim vai validando o seu pertencimento. Agora, não sabe ele que o evangelho, a palavra igreja, significa os chamados para fora. Não, meu irmão, somos igreja em qualquer lugar que nós estivermos, tá bom? A palavra igreja significa os chamados para fora. E igreja é essa congregação espiritual que congrega em Jesus, que reúne em Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente, todos os santos espalhados ao redor da terra. Não é uma congregação física e geográfica, é uma congregação espiritual. Isso é ser igreja. E quando nós deixamos de pertencer a um sistema, nós passamos a pertencer à igreja, a esta família que Paulo diz aos Efésios, que é a união de dois povos, sendo judeus e gregos, unidos, formando um só povo, chamado igreja. E você faz parte desse povo, você faz parte dessa família. Agora, como sair do sistema? Abrindo o coração para o evangelho. Porque como ouvirão, bem disse Paulo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Agora, o coração, ele tem que se abrir. E quando esse coração se abre, o Espírito Santo é quem convence o homem. O papel do pregador é pregar. O papel do Espírito Santo é convencer. E eu encerro para você dizendo: é difícil sair do sistema. Aliás, eu vou mais além. É impossível sair do sistema religioso, a menos que haja uma intervenção do Espírito Santo. É impossível sair do sistema religioso sem que haja uma intervenção do Espírito Santo. E você, que acordou, que despertou, que não é mais manipulado e nem manipulável, o Espírito Santo é quem faz essa obra na sua vida. Não sou eu. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei o que eu tenho que fazer e aonde eu devo parar. E dali à frente, é só deixar o Evangelho, é só deixar o Espírito Santo trabalhar.